Eu sempre trago recomendações de livros que eu acho pertinentes aqui para o canal, que tenham, de algum modo, um ponto com a arquitetura. E hoje eu venho trazer para vocês esse livro aqui, Em Louvor da Sombra, do escritor japonês Junichiro Tanizaki. Esse livro é um livro super curto, o ensaio mesmo do Tanizaki, ele não chega a ter 50 páginas, então é um livro bem curto, uma leitura fácil e prazerosa. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1933 e o Tanizaki escreve sobre um contexto do Japão que o país estava recebendo a energia elétrica, né? Então ele faz essa análise de como a energia elétrica influenciaria na cultura do país e também como essa ocidentalização do Oriente poderia acabar influenciando na cultura dos japoneses, mas esse nem é o ponto que eu quero tocar aqui com vocês, não. O que eu acho mais interessante nesse livro, que a gente pode fazer um elo interessante com a arquitetura, é quando o Tanizaki começa a descrever um pouco mais sobre essa cultura japonesa, né, os costumes dos japoneses, e fazer até mesmo um paralelo com as construções, com os objetos. Então o Tanizaki ele apresenta para a gente uma forma de pensar dos japoneses que para muitos de nós pode ser um espanto, porque em muitos pontos ela se contrapõe totalmente ao modo como aqui no Ocidente a gente costuma enxergar as coisas. Então o Tanizaki ele fala, por exemplo, da questão da relação entre luzes e sombras, né? Enquanto aqui no Ocidente a gente tem essa cultura de luz, né? Vamos trazer isso mais para uma realidade nossa, né? A arquitetura aqui no Brasil, por exemplo, a gente valoriza muito os ambientes totalmente iluminados, então a gente quer aquelas portas de vidro de 6 metros que se abrem para o ambiente externo. Então nós tendemos a valorizar essa iluminação e até temer um pouco as sombras. E o Tanizaki apresenta a perspectiva dos japoneses sobre isso, que na verdade os japoneses aprenderam a apreciar a sombra. Então é muito legal até a forma como o Tanizaki escreve, chega a ser uma forma até poética, nos contando como os japoneses então apreciam também a beleza da sombra. A perspectiva que a sombra traz para nós, não só a questão da sombra em si, mas dessa luz difusa, da luz indireta, uma iluminação mais suave, em que a sombra também é bem-vinda, né? Então, como os japoneses valorizam as sombras e toda a ambiência que ela traz, esse ar mais intimista. Então isso é muito legal na leitura desse livro. Ele fala também, por exemplo, da forma como os japoneses lidam, né, com os objetos, a forma que eles enxergam os materiais. Então, segundo Tanizaki, os japoneses não gostam de objetos brilhantes, cintilantes, polidos. Na verdade, eles valorizam mais o material como ele é, o material bruto, o material que não tem nada a esconder, aquele material que conta a sua verdade. Isso fica muito expresso em uma frase que tem aqui no livro, que é uma frase tão marcante que essa frase está até aqui no final do livro, né, na parte de trás, que diz: de modo geral, nós, os japoneses, sentimos desassossego diante de objetos cintilantes. No Ocidente, prata, ferro ou cobre são usados na fabricação de aparelhos de jantar e talheres, os quais são polidos até brilhar, coisa que não apreciamos. Às vezes fazemos chaleiras, taças e frascos de saquê de prata, mas não os lustramos. Ao contrário, apraz-nos observar o tempo marcar sua passagem, esmaecendo o brilho do metal, queimando e esfumaçando sua superfície. Bom, então eu acho que é muito interessante essa visão que o Tanizaki apresenta para a gente, dessa cultura japonesa. Não dá para saber até que ponto isso é uma realidade no Japão atual. Segundo Tadao Ando, um dos mais notórios arquitetos japoneses, esse espírito japonês ele já se perdeu muito na atualidade do Japão,
mas isso não quer dizer que ele ainda não esteja arraigado nas pessoas. Mas independente disso, eu acho que essa leitura vale a pena, porque essa perspectiva ela abre um pouco nossos olhos e nos apresenta uma forma diferente de olhar as coisas. Então eu acho que isso pode agregar muito para a forma como a gente pensa, e isso pode agregar muito na forma como a gente encara nossas edificações. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, para que você possa conhecer um pouco mais do conteúdo que eu produzo por aqui. Então, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!